O tema 1219 é muito importante. Por que ele é importante? Porque ele é originário do tema 1031 que veio lá do STJ. A gente falava muito do tema 1031 lá do STJ. E por que ele foi parar no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal, e virou o tema 1219? Só para o Supremo dizer o seguinte, o Supremo vai dizer o que o Supremo vai falar? O Supremo vai dizer o seguinte, é possível reconhecer a periculosidade na atividade da vigilância para efeitos de aposentadoria do vigilante com as regras antes da reforma e com as regras depois da reforma? É isso que o Supremo vai falar. Tá? É isso que o Supremo vai dizer. Ou seja, com as regras antes ou com as regras depois da reforma da Previdência. Então eu já vou dizer para vocês que antes da reforma a resposta é sim. Por quê? Porque tinha a previsão da periculosidade. Tinha a previsão da periculosidade nas regras da aposentadoria especial lá na Constituição. Era insalubridade e periculosidade. Agora, depois da reforma, não. Depois da reforma, não. Depois da reforma, não. Não é possível porque foi retirado do texto a periculosidade. E aí vem a questão. O vigilante vai ser prejudicado com isso? Quem já tinha 25 anos antes da reforma, quem já tinha os 25 anos, não vai ser prejudicado porque tem o direito adquirido com as regras até antes da reforma. Então, quem está no tema 1219, quem está usando o período de vigilante para fazer a conversão para o período comum, pegando a conversão do período especial para se enquadrar na aposentadoria com 35 anos antes da reforma, não vai ser prejudicado. Por quê? Porque tem direito adquirido naquela regra ali. Beleza? Tranquilo? Tá. E o vigilante depois que completou 25 anos agora, que completou 26 anos agora, que completou depois da reforma, depois aqui, ó, depois da reforma. O que vai acontecer com ele? Ele também precisa do tema 1209. Ele precisa do tema 1209 para ver reconhecido o período de trabalho que foi exercido antes da reforma. Então vamos pegar um vigilante com 26 anos hoje. Se eu tirar 3 anos e meio, ele vai para onde? Com 26, ele vai lá para 23, vai lá para 22,5. Então aqueles 22 anos e meio antes da reforma, precisa do tema 1209 para que seja reconhecido e ele possa utilizar com as regras depois da reforma. Então é muito importante entender o quanto é consistente, relevante e de uma repercussão social e previdenciária muito grande o tema 1209. Não é só o julgamento de um processo que está lá. O reflexo é muito grande. A relevância desse julgamento é assim estrondoso. Por quê? Porque ele vai ajudar, ele vai afetar toda uma categoria. E é sim um dos fatores de valorização profissional. Eu coloco lá que é um dos fatores, a aposentadoria especial do vigilante, é um dos fatores, é uma das guerras, é uma das batalhas que deve ser travada pela questão da valorização profissional. E isso vai acontecer resultado de uma luta desde 95 para cá, né? Que é onde o INSS deixou de reconhecer a periculosidade como para o vigilante, como especial. Então, a primeira questão que você tem que entender, o tema 1209 interessa para quem completou os 25 anos, interessa para você que não completou os 25 anos antes da reforma e que vai completar agora. Quem não completou os 25 anos antes da reforma, ele está no limbo, porque ele precisa do tema 1209 e precisa do PL 42, né? Reconhecer a especialidade do vigilante para ele poder contar esse tempo depois da reforma como especial. Então o vigilante ele está num limbo, o vigilante ele está numa espera, numa sala de espera, né, vendo o que vai acontecer. Está lá sentadão, esperando o que vai acontecer. Né? É muita coisa que tem que acontecer com o vigilante. O tema 1209 e o PL 42. O projeto de lei complementar 245, que está aqui, ó. O 245 está junto aqui, ó. Né? Eles estão apensados, estão agarrados. Então, o vigilante aqui, ó, fica ali, fica triste, fica ali pensando
o que vai acontecer com ele. O que vai acontecer com ele? Ele fica olhando para lá, fica olhando para cá, tristão, meio encabrunhado ali, ansioso, aflito, meio triste, né? Como é que a gente faz um negócio triste assim? Meio burradão, triste ali, tá? Então é ruim isso aqui, é ruim isso aqui, tá? Agora, o que eles não querem? Agora presta atenção, tema 1209. O que poucos vigilantes sabem? Mas, ó, só quem me acompanha aqui sabe, e agora muita gente vai saber. O que eles não querem que você saiba? São duas coisas que ninguém fala nada, ninguém diz e eu vou dizer, tá? A gente fala, a gente espera, a gente deseja, a gente está mobilizando, nós aqui no canal estamos dando a nossa contribuição, a gente quer muito que o tema 1209 seja julgado agora ainda em 2023, tá? A gente quer, a gente deseja. Nós, advogados, todos os advogados que têm processo na justiça estão junto com os seus clientes, porque se o cliente não receber, o advogado não recebe. Então eu estou junto aqui porque, cara, eu tenho muitos clientes agarrados no tema 1209. Muita gente encrencado com alguma coisa, esbarrando com o tema 1209. Quer dizer, o tema 1209 vai estar represando muita coisa. E ele precisa ser destravado, ele vai destravar várias situações, várias realidades. Nossa Senhora, quando o tema 1209 for julgado, transitar em julgado e dar o seu efeito, vai destravar, assim, vai ser uma represa estourando de tanta coisa que tem atrás dele. Então, eu estou junto, mas eu sou obrigado a dizer a verdade. E a verdade, o que é? O que ninguém fala? Primeira questão, é que o tema 1209, a média de um processo com repercussão geral, porque o tema 1209, ele está em repercussão geral, ou seja, atrás dele tem vários processos e ele tem uma certa preferência nos demais processos. Mas essa preferência nos demais processos é de 2 anos. Olha bem, é no prazo de 2 anos. Ou seja, na real, na cabeça do Nunes Marques, que ele está lá, o Nunes Marques é o relator do processo. O Nunes Marques, ele tem o poder de amanhã entregar esse negócio e pedir pauta, pedir que entre na fila para ser julgado. Ele tem esse poder, ele pode dar essa velocidade. Mas ele vai dar essa velocidade? Não vai. Por quê? Porque ele não é sensível às questões sociais, ele não é originário de questões sociais. Ele olha as questões sociais, e a gente pode dizer isso, ele olha as questões sociais pelo olhar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi quem indicou ele e ele sempre votou a favor, alinhado com os interesses do governo, da visão do Bolsonaro. Então, ele não tem preocupação assim de... Isso que a gente fala aqui, que o tema 1209 é de repercussão geral, que vai valorizar o vigilante, que vai contribuir para todos os segmentos, para todos os vigilantes, não só para quem está agarrado no processo, é de uma repercussão social, econômica e previdenciária. Tudo isso que a gente fala aqui, que a gente é sensível à questão social, o Nunes Marques não está nem aí para isso aí. Não está nem aí para isso aí. Tá? E outra coisa, eu não considero o voto dele a favor dos vigilantes. Eu não considero os votos dele a favor dos vigilantes. Não considero. Não considero porque ele não tem essa função social. Ele não tem essa visão social. E ele é um defensor, ou sempre julgou alinhado com as questões do Bolsonaro, com o governo, com a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência, ela é clara em tirar fora a periculosidade como fator para a aposentadoria especial. Né? Ele tirou fora a periculosidade. Então, eu não conto o voto do Nunes Marques. Então, nós temos um risco aí. O risco o que é? O que ninguém fala? É que, cara, nós temos que considerar 2 anos. 2 anos no tema 1209. Você tem que colocar isso, cara, quando é que vai ser julgado? Quando é que vai começar a ficar bom de ser julgado? Vai ficar maduro? 2 anos. E quando é que vai ficar 2 anos, Pedrosa? Abril de 2024. Tá? Abril de 2024. Abril de 2024 vai fazer 2 anos que o processo está no Supremo Tribunal Federal. Tá? Faz 2 anos que vai ser abril de 2024. Então, eu espero, eu desejo, eu me mobilizo, eu faço de tudo aqui e nós aqui estamos dando uma contribuição. A gente fez aqui um manifesto, eu fiz um vídeo para o Nunes Marques
sensibilizando ele, dizendo isso para ele, né? Dizendo da importância do julgamento de forma respeitosa, né? A gente está tentando falar com ele. Tá? E a gente fez aqui um manifesto. A gente tem um manifesto aqui que a gente viu onde estava com 4.500 e poucos assinaturas. E a gente vai começar a mandar para ele quando tiver 5.000, mas precisa ter 10. Eu preciso muito de você mobilizado para a gente chegar no mínimo em 10.000 assinaturas. Se eu estou dizendo que é relevante, se eu estou dizendo que é consistente, se eu estou dizendo que é um julgamento importante, e aí ele diz, é importante? É importante? Então tá, quantas tem aí? Quantas assinaturas tem nesse manifesto? Quantos vigilantes são no Brasil? 500, são 1 milhão, mas quem está ativo em torno de 600.000, vamos lá, colocar 600.000. E aí você tem 5.000 assinaturas, é 1%. Ou seja, qual é a relevância desse julgamento? Qual é a relevância? Por isso que eu estou aqui exatamente explicando, por isso que eu comecei aqui explicando que o tema 1209 interessa a todos os vigilantes. Todos os vigilantes, tá? Então todos precisam se mobilizar, todos precisam contribuir dessa luta, tá? Gostou desse conteúdo? Então eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que se você ficou com dúvida, quer saber mais a respeito, tem aqui acima os 2 números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chamo sua atenção, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar os links das nossas petições e de nossos e-books, principalmente a das 4 batalhas pela valorização profissional. Te encontro no próximo vídeo.